Os recentes protestos que ocorrem em todo o país são também palco de muito vandalismo. A pergunta que fica neste caso é a seguinte: se eu for vítima de depredação, o que fazer? O seguro cobre danos a imóveis ou veículos? Saiba a resposta com quem entende do assunto. Com tantos protestos nas ruas, as cenas de vandalismo são chocantes. Para quem é vítima de vandalismo, o seguro cobriria os danos? Quem explica o assunto é Fabrício Pozzocco, advogado especializado em direitos do consumidor. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa situação, até mesmo porque toda a questão do seguro vai depender do que está na apólice. Regra geral, as apólices de seguro trazem uma cláusula específica que não cobre atos de vandalismo. Portanto, o que nós temos visto na questão das manifestações que têm acontecido aí no Brasil, realmente as manifestações são válidas. É importante, na verdade, o povo sair na rua e reivindicar os seus direitos, reivindicar, na verdade, a melhoria das condições dessa situação. Agora, toda vez que existem atos de vandalismo, quem perde, na verdade, são as próprias pessoas que lutam pelos seus direitos. Porque veja só, essas cláusulas que existem de exclusão de cobertura de seguro relacionado a atos de vandalismo prejudicam somente as próprias pessoas. Por exemplo, um carro que é praticamente depredado na rua por esses vândalos, o seguro fatalmente não cobrirá esse carro. A loja que é depredada nessas condições, o seguro praticamente não cobrirá também dessa forma. Agora vamos entender uma coisa para deixar bem claro: vandalismo é uma coisa, roubo, furto é outra coisa. Se as pessoas, por exemplo, têm um seguro contra furto, um seguro contra roubo e assim necessariamente, e esses, aspas, vândalos forem até o lugar, depredarem a loja e saquearem o local, fatalmente estará coberto por conta dessa situação. Agora, se for simplesmente para quebrarem o carro, para quebrarem a loja, depredarem e não existir esse saque, aí fatalmente não será coberto. O direito civil, a questão securitária de seguro, existem várias peculiaridades e aquilo que determina o reembolso ou não, o pagamento da indenização ou não, é o que diz a apólice. Então é muito importante, quando as pessoas vão fazer o seguro, que observem especificamente o que diz a apólice. Um exemplo clássico que acontece muitas vezes é o exemplo das inundações que acontecem por aí na nossa cidade de São Paulo. Imagine que até pouco tempo atrás as inundações, as apólices não cobriam e muitos carros eram levados pela enxurrada e o seguro não cobria, porque alegava que era um fenômeno da natureza, que essas inundações aconteciam e não estavam cobertos pela apólice. Hoje, grande parte das seguradoras já oferece esse título na apólice a respeito de inundação, cheia, chuva, e aí sim se paga um valorzinho a mais para que esteja coberta essa situação. É a mesma coisa que tem que se pensar quando se for renovar esse seguro. Então temos que tomar cuidado, porque fenômenos que até então não aconteciam estão acontecendo agora. Essas manifestações que até então as pessoas achavam que o povo estava morto, o povo estava esquecido, o povo na verdade não iria se levantar contra os abusos que os governos têm cometido, a bem da verdade o povo acordou, é o que nós estamos ouvindo nas manifestações. Portanto, há de se pensar novamente numa nova forma, quem estiver refazendo o seu seguro, de conversar com o seu corretor, de conversar com a sua companhia de seguros, para que possa, na verdade, observar essas apólices. E principalmente, em caso de dúvidas, procure a OAB, procure um advogado, procure o PROCON e eles poderão, da melhor maneira possível, orientar, na verdade, as pessoas interessadas para que não sejam lesadas futuramente num negócio nesse sentido. Se não estiver coberto naquela apólice, há uma teoria em direito civil de que a responsabilidade poderia ser aí do poder público em relação a isso. Existe uma teoria, na verdade, em direito civil que admite que situações como essa, que teriam fugido do controle do poder público, poderia, na verdade, ser o responsável por isso. Mas isso, na verdade, é uma discussão muitas vezes acadêmica, uma discussão, na verdade, em que o poder judiciário teria aí que se manifestar.
sempre muito importante procurar um advogado para ver a viabilidade do caso, para estudar objetivamente essa situação, para ver se vale a pena ingressar com uma ação contra o governo do estado, contra o governo federal ou até mesmo contra o governo municipal, para observar se essa ação é possível ou não, para saber se trata de uma aventura jurídica ou não. As peculiaridades do caso, a situação em que foi colocada é que vão determinar, na verdade, se esse processo é viável ou não. A melhor pessoa para poder dizer isso é um advogado, é um profissional do direito para poder responder essas dúvidas. Na dúvida, a vítima deve procurar um advogado e, se possível, ingressar com ação na justiça. É muito importante que procure um profissional do direito, é muito importante, na verdade, que procure a OAB da sociedade, a Defensoria Pública, que procure pessoas gabaritadas para poder tirar a sua dúvida. Se conseguir identificar quem são os vândalos, se conseguir identificar, na verdade, as pessoas que efetivamente destruíram o seu patrimônio, é importante que isso seja feito. Se não conseguir identificar isso, que por favor, na verdade, procure aí os profissionais respectivos para poder, na verdade, tirar essas dúvidas, para ver se vale a pena processar aí, na verdade, as pessoas adequadas, ou processar o Estado, ou processar aí, nesse sentido, algum desses entes responsáveis por tudo isso.